Bom, justamente essa palestra vai girar em torno de buscarmos o que nós de fato sabemos sobre a voz e o que a gente acha que sabe ou talvez não saiba, né? Ou ainda está, digamos assim, em cima do muro acerca do conhecimento sobre aquilo, da certeza sobre aquilo. Então temos aqui uma citação do Confúcio: dizer que você sabe quando você sabe e dizer que você não sabe quando você não sabe. Isso é conhecimento. É basicamente essa a proposta dessa palestra de hoje. Pensando aqui acerca da voz, né? O que de fato hoje a gente pode dizer que a gente sabe sobre voz? Da onde que vieram esses conhecimentos, né? Como que a gente tem certeza, né, ou tem embasamento para dizer que esses conhecimentos são de fato conhecimentos e são diferentes, por exemplo, de tradicionalismos? Mais que isso, o que a gente não sabe sobre voz? Por que a gente não sabe essas coisas que a gente supõe que a gente não sabe? Né? E qual que é a origem dessa falta, desse não saber sobre esses tais temas, ok? Algumas questões filosóficas para a gente iniciar aí, digamos, a trajetória dessa palestra. Muito bem, é claro que quando a gente fala em filosofia, a gente tem também aí um link, digamos assim, uma conexão com a história. A filosofia, que a gente não vai fazer, de fato, um estudo histórico, mas a filosofia ela tem a história, tem o passado como referência. Então, sim, vou trazer várias questões do trajeto histórico, como que elas foram surgindo, da onde que vieram esses conhecimentos, para que a gente possa pensar, refletir em cima disso, ok? Um outro ponto importante da gente fazer esse paralelo histórico acerca da voz é que muitas das terapias vocais atuais, muitas das práticas que a gente usa para fazer o processo terapêutico tiveram origem nas chamadas artes vocais. Bom, os estudos de voz, de fato, eles iniciam lá na Grécia Antiga, né? Muita coisa se inicia na Grécia Antiga, e dentre eles a curiosidade sobre entender os mecanismos vocais, os mecanismos da fala. O interesse, de fato, aqui não era especificamente a laringe, mas a fala, a voz entendida como um todo. Um dos primeiros trabalhos que vai fazer algumas descrições sobre a voz, e que aqui sim já começa a descrever fenômenos vocais, é o trabalho de Hipócrates, onde ele vai descrever aí algumas questões, como, por exemplo, clareza na sonoridade, rouquidão, estridência, e que são coisas que, se a gente for pensar, a gente utiliza até hoje. Talvez não se remetam exatamente à mesma coisa que ele ouvia, mas são terminologias que estão aí nas nossas práticas vocais até hoje. Uma das especulações, veja que aqui se supõe que nesse primeiro momento não se sabia basicamente nada sobre voz. Então, uma das primeiras especulações que o Hipócrates faz é que existe alguma relação entre traqueia, pulmões e a produção da voz. Não se sabia explicar exatamente o porquê, mas ele começou a observar, olha, tem uma relação nisso. Quando eu vejo que as pessoas falam, parece que sai ar, acontece uma movimentação dos pulmões, né? Um inflar, um esvaziar de pulmões, enfim. Outra observação que ele faz é que durante a fala, a gente consegue perceber que durante a fala, a língua faz movimentos, os lábios fazem movimentos, e isso foram observações que ele também fez. Depois de Hipócrates, vem uma outra figura bastante importante, e aqui conhecimentos que Aristóteles passou para nós estão presentes até hoje na nossa cultura vocal, por assim dizer. Uma das ideias que ele traz é que a voz seria o espelho da alma, mas aqui precisamos fazer uma observação importante. Para Aristóteles, a alma estava localizada no coração e nos pulmões. Então, a voz é o espelho da alma, nas palavras de Aristóteles, é basicamente uma referência a dizer que o coração e os pulmões têm relação com a produção da voz. Ele também faz a diferenciação das consoantes e das vogais. Ele observa que as vogais são pronunciadas de forma diferente das consoantes, coisa que Hipócrates não deixou escrito, pelo menos. Talvez tenha observado, mas não deixou isso por escrito. Galeno é um dos primeiros a fazer uma descrição completa das estruturas da laringe. Um dos pequenos erros que ele comete nas descrições anatômicas dele é que as cartilagens aritenoides seriam únicas, ou seja, a gente só teria uma cartilagem aritenoide. Talvez a gente possa justificar isso por causa da condição dos cadáveres que ele fazia de dissecação na época, né? Os cadáveres não eram conservados como hoje em dia. Então, talvez
pelo tamanho das estruturas, né, acabava acontecendo essa colagem, digamos assim, por causa de ligamentos, tecidos ao redor, que dava a impressão de que fossem únicas. Ele também é um dos primeiros, né, o primeiro, basicamente, que é descrito na história, a apontar a laringe como responsável pela produção do som da voz. Ele chama esse órgão, não de laringe inicialmente, mas de principalíssimo órgão votis. Então, a partir do século II, a gente já tem a noção de aonde a voz é produzida e que as consoantes e as vogais são produzidas de forma diferente e que os pulmões e o coração, talvez, têm influência ou têm alguma relação com a produção da voz. O Galeno também faz uma descrição, ele fala, né, dessa relação da traqueia dos pulmões também, com a produção da voz. Ele fala, a traqueia prepara e pré-arranja a voz para as cartilagens da laringe. Aqui, laringe já é um termo atual, né? Ampliam a voz, que é ainda mais ampliada pelo formato arqueado da garganta, que funciona como uma placa de ressonância. Então, aqui percebam, já temos ideias bastante utilizadas hoje em dia, né, e que nascem lá século II depois de Cristo, com Galeno. Uma das primeiras referências de canto, não é a primeira exatamente, existem outros antes dele, mas eu quis pegar aqui o Papa Gregório, que ele é um pouco depois de Galeno, porque aqui já se começa uma separação entre ciências vocais e o canto, certo? Então começam a separar em duas vertentes, pessoas que vão estudar a voz para compreender os fenômenos, as movimentações, as funções anatômicas, e pessoas que começam a estudar como que aquela sonoridade pode ser usada para criar música, para orações, enfim, para fins, podemos dizer, menos científicos, talvez, e muito mais próximos da cultura ou de funções culturais. Uma coisa importante de se ressaltar, né, o Papa Gregório, claro, ele é um dos homenageados aí do canto gregoriano, justamente porque ele era bastante interessado nessa temática do canto. Ele padronizou algumas coisas dentro da igreja, de como usar o canto para orações e tudo mais. Ele queria o uso da voz cantada para um ofício divino. É importante a gente considerar que nessa época ainda, os conhecimentos vocais, né, especialmente esses do canto aqui, eram transmitidos de forma oral, então não estavam escritos como cantar. E uma das questões que chama bastante atenção nossa, dessa relação do canto com práticas religiosas, eram questionamentos que se faziam na época medieval, como, por exemplo, como Deus fala? Certo? Esse questionamento é importantíssimo e ele acaba que reflete ainda hoje na nossa noção de voz. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas percebam a profundidade disso, né? A intenção deles em querer saber como Deus fala. E aqui pensem que fala e voz estão conectadas. Então, não somente como Deus fala no sentido de quais palavras, como que ele articula o discurso e tudo mais, mas também qual a tonalidade de voz, qual o ritmo de fala, qual a entonação que ele usa. Um pouco mais adiante, no passar dos anos, vêm duas figuras importantes, tanto na filosofia quanto na voz. Ainda estamos aqui dentro do período que se chama, em filosofia, de período escolástico, onde a filosofia servia basicamente como embasadora dos conhecimentos da teologia. Em filosofia se diz que a filosofia virou serva da teologia. Tomás de Aquino foi um dos principais representantes desse período escolástico, e o que ele faz no trabalho dele é basicamente resgatar os conhecimentos de Aristóteles, as obras de Aristóteles, que até então estavam, digamos assim, perdidas ou mais concentrada na parte da Índia. Ele faz esse resgate desses conhecimentos. E aqui lembrando que Aristóteles foi quem postulou que a voz é o espelho da alma. Isso é importante a gente tomar nota aqui. Tomás de Aquino faz um resgate de obra de Aristóteles e dentro da obra de Aristóteles, Aristóteles diz que a voz é espelho da alma. Lembrando que para Aristóteles a alma está localizada nos pulmões e no coração. Existem alguns relatos que dizem que Jerônimo de Morávia talvez tenha sido um dos seguidores de Tomás de Aquino. Talvez tenha sido. Não está de fato confirmado isso, mas existem alguns apontamentos, inclusive porque na obra de Jerônimo de Morávia, algumas passagens são idênticas a passagens de Tomás de Aquino.
não só na estrutura do texto, como até mesmo nas palavras e na forma de organizar o discurso, né? Sem falar que eles viveram em períodos parecidos e em regiões próximas. Jerônimo de Morávia era considerado um mestre em música pela Universidade de Sorbonne, e ele é um dos principais responsáveis pelo surgimento do termo registros vocais. Olha só, a gente está falando aqui de 1200 depois de Cristo, antes do método científico de René Descartes, século XIII. Então, a gente está falando que existem conhecimentos vocais que utilizamos até hoje, como a noção de registros vocais, que surgem no século XIII. Como que ele faz essa relação? Pela observação, lembrando que ele é um músico e dentro das igrejas, né, ele é um frade, músico basicamente, dentro das igrejas era bastante comum a presença de instrumentos como o órgão. E no órgão a gente tem a ideia de registro, né? Esse é um instrumento órgão. Percebam que aqui no órgão a gente tem então uma sequência de tubos, né, que se repetem ali. Os tubos têm diferentes tamanhos, diferentes formatos, alguns têm diferentes materiais. E no órgão, essas sequências de tubos são conhecidas como registros. O órgão ele tem algumas válvulas onde a gente consegue fazer com que se mude de registro. E quando se muda de registro no órgão, lembrando que ele é um instrumento que trabalha com ar, certo? Aerofone, assim como a voz, por exemplo. Quando a gente muda de registro, a sonoridade muda. E perceba uma coisa, não existia microfone, não existia formas de gravar as sonoridades, tampouco as sonoridades vocais. Quando eles observam que a voz tem mudanças específicas, em regiões específicas, e que muda bruscamente o timbre, qual que é a relação que se faz? De que na voz também tem registros. Pensemos, ela trabalha com ar, assim como é o órgão. Ela tem formatos de tubos, certo? Algumas descrições anatômicas já tinham sido feitas lá em Aristóteles, por exemplo. Então, se sabia que dentro da voz existia um sistema de tubos, tinha essa parte aérea funcionando na produção do som. Eles observam que a voz tem mudanças bruscas na timbragem, no timbre vocal, assim como no órgão. Isso para o século XIII é uma relação genial, certo? Apesar de que é empírica e hoje a gente sabe que não é bem por aí, para a época acaba sendo genial essa comparação, né? E, obviamente, muitas escolas de canto se desenvolveram em cima desses conhecimentos e temos aí a noção de registros vocais, o uso de registros vocais até os dias atuais, inclusive dentro das áreas médicas, como a fonoaudiologia, a otorrinolaringologia, por exemplo. Lembrando que os conhecimentos de Aristóteles foram resgatados no período escolástico e aqui, especialmente com Josefo Zarlino, esses conhecimentos de Aristóteles, em especial essa frase, a voz é um espelho da alma, a voz é o espelho da alma, vai aparecer como uma influenciadora da noção da anatomia da produção vocal, ou seja, da anatomofisiologia vocal, podemos pensar assim. Josefo Zarlino vai postular que a voz é produzida numa estrutura chamada de artéria vocale, criada especificamente para a função de produzir voz, certo? A noção aqui de que existe uma artéria que se liga no coração e que é responsável pela produção vocal. Na voz, se a gente for pensar que Galeno, no século II, já fez descrições incríveis sobre a voz, dizendo, inclusive, que a laringe é responsável pela voz, essa afirmação de que a voz é produzida na artéria vocal é uma relação direta com os trabalhos de Aristóteles e com a influência do resgate dos trabalhos de Aristóteles no período escolástico. E aqui a gente faz um paralelo da mesma época, um pouco antes, inclusive, de Josefo Zarlino. Leonardo da Vinci tinha feito desenhos minuciosos sobre a laringe, dissecou uma grande quantidade de cadáveres, né, de corpos, enfim, fez desenhos extremamente precisos sobre a laringe. Ele especificou termos fonéticos, coisas que Hipócrates e Aristóteles não tinham feito até então. Eles só tinham observado que as consoantes eram diferentes das vogais, basicamente, a forma de se produzir elas. Mas Leonardo da Vinci vai mais além. Ele especifica termos fonéticos, né, simbologias fonéticas para cada tipo de som. E se a gente parar para pensar que eles estão basicamente vivendo na mesma época, olhem a distância que está uma área da outra, né? Os conhecimentos da voz dentro da área musical, pensando aí basicamente dentro do canto, e os conhecimentos sobre a voz dentro da área daquilo que a gente pode chamar de filosofia natural ou do que podemos chamar de científico, certo? Fazer um paralelo com o científico. Um outro experimento importantíssimo do Da Vinci
foi um que ele fez com o ganso. Ele pegou um ganso, literalmente a título de laboratórios, né, a título de explorar as possibilidades, ele pegou um ganso e apertou os pulmões para fazer sair voz, para ver como que a voz era produzida, como que a voz do ganso, nesse caso, né, se isso ia produzir som. E isso não foi repetido até 1741. Chegamos aí na virada de 1500, 1600, temos uma pessoa muito importante, especialmente para as ciências modernas e contemporâneas, René Descartes. A René Descartes, a partir da sua obra, O Discurso do Método, ele vai especificar metodologias para que a gente consiga construir uma ciência e conhecimentos de fato científicos. Aqui é o nascimento do método cartesiano, que a gente conhece hoje. Verificar, analisar, sintetizar e enumerar os resultados. Bom, dando sequência nessa cronologia, né, adentramos de fato no período dos castrates, quando a gente fala de voz cantada, que era a prática da castração de meninos para preservar a voz aguda, para fins de uso musical, né, musical atrelado à religião. Pier Francesco Tosi foi o primeiro castrate a escrever sobre canto. E já nessa época, entre os autores, existiam algumas discordâncias acerca do que eram os registros vocais e de como eles deveriam ser usados. Antes, né, lá no início com Jerônimo de Morávia, os registros vocais tinham uma intenção de indicar regiões tonais. A partir de agora passam a indicar timbres vocais. Então, essas mudanças, elas vão sempre acontecendo no trajeto da voz cantada. Uma hora os registros vocais significam tons, regiões tonais específicas, outra hora significam timbragens vocais específicas. Até hoje a gente tem essa problemática, certo? Mais para frente a gente vai chegar lá. Anthony Ferrin, aqui como foi citado ali no experimento de Da Vinci, reproduziu também o experimento do ganso, certo? Mas uma das principais contribuições dele foi o postulamento do termo cordas vocais, quando ele faz a comparação do som de um violino, da produção do som de um violino com a produção da voz humana. E aí nasce a noção de cordas vocais. Percebam que aqui a gente está 1600 para 1700, certo? Já ali na virada desses séculos para um outro, atravessando de um século para o outro. E esse termo cordas vocais é utilizado até hoje por algumas pessoas. Alguns anos depois da obra do Ferrin, né, um cara chamado Burton, o Burton era um anatômico, então ele postulou que isso que o Ferrin chamou de cordas vocais eram de fato pregas, e ele postula o termo pregas vocais. Percebam que já 1745, ou seja, antes da morte de Ferrin, mas até hoje a gente tem aí o uso do termo cordas vocais também. Entrando no século XIX, temos aqui um professor de canto que de fato marcou história, não só no canto, como nas ciências vocais também, Manuel Garcia. Manuel Garcia ficou conhecido por ser um cantor que teve a sua voz, entre aspas, estragada, muito jovem, e ele se dedicou ao ensino do canto para prevenir que outros cantores tivessem o mesmo destino dele, problemas de voz. E aí o que ele fez foi buscar na ciência respostas para que ele pudesse ajudar esses cantores a ter um desenvolvimento vocal, uma longevidade vocal segura. Uma das ideias que ele teve foi da observação das pregas vocais com um espelho de dentista. E aqui ele faz, né? Ele é considerado na história a primeira pessoa a conseguir visualizar com sucesso as pregas vocais em funcionamento em uma pessoa viva. Isso é importante, em uma pessoa viva. Isso quer dizer que até então, todos os conhecimentos que a gente teve sobre anatomia, né, da voz, sobre funcionamento da voz, e aí a gente pode pensar tanto lá na ideia do Aristóteles, da produção do som, a ideia do Galeno, né, de que o ar sobe, gira, faz o papel da ressonância, os registros vocais, o experimento do Da Vinci, todos esses experimentos que vieram antes do Garcia, a gente tem que considerar de que eles de fato não observaram isso no funcionamento de uma pessoa viva. E aqui é um paralelo que a gente tem que fazer, né, tanto com as ciências vocais quanto com a arte do canto. Ambos não observaram isso no funcionamento de uma laringe em uma pessoa viva. Em 1855, ele apresenta o trabalho dele para a Real Academia de Londres, num trabalho chamado Observações Fisiológicas sobre a Voz Humana. E esse trabalho é importante. Garcia era um cantor
teve sua formação tradicional como cantor. No momento que Garcia apresenta esse trabalho, obviamente que as descrições que ele faz e ele coloca nesse trabalho, obviamente que são descrições a partir da visão que ele tem sobre a voz humana. Aqui é o momento onde os registros vocais se entrelaçam com as ciências vocais. Até então, pelo menos nas minhas pesquisas até o momento, até então não se fala de registros vocais nas áreas das ciências fora do canto, pensando Da Vinci, pensando nesse pessoal que trilhou esse caminho mais próximo da filosofia e das ciências, não se fala em registros vocais. Até o momento de Garcia, até antes dele, os registros vocais eram basicamente conhecimentos exclusivos das práticas do canto. E isso é muito importante, porque aqui a gente tem o entrelaçamento dos conhecimentos da tradição do canto e dos conhecimentos das ciências vocais, certo? E, obviamente, né, pensem vocês como cientistas da época. Todo mundo estava com vontade de ver as pregas vocais em um sujeito vivo. Todos os cientistas estavam a fim de que isso acontecesse. Chega um professor de canto e fala, eu consegui. Tu vai dizer que esse cara não tem conhecimento? Não, a tua postura como cientista é, vamos ouvir o que esse cara tem para dizer. Sendo eles um fenômeno que se repete, tem continuidade, um cantor começa, vai, termina, ensina o que ele aprendeu e desenvolve. Eles têm, digamos assim, um processo de formação de novos cantores que é bem sucedido. Os cientistas tomam interesse em estudar e em observar quais são esses fenômenos, né? O que eles de fato estão fazendo, o que eles estão estudando a partir da obra de Garcia. Eles vão observar a voz humana, também agora tomando em conta os conhecimentos da tradição do canto. Adentrando aqui no século XIX, né, figuras importantes aparecem na área da filosofia e, obviamente, isso muda o pensamento contemporâneo também. Um dos principais filósofos que dá início a essa filosofia contemporânea é o Nietzsche. A principal crítica do Nietzsche vai girar em torno desse mundo criado pela religião cristã. E aqui, claro, o que ele mesmo fala, o conteúdo ético da religião cristã é o que dá forma ao mundo moderno. E uma crítica da modernidade não pode passar sem ser também uma crítica moral da religião. Lembra que lá no começo, na época do Papa Gregório, a gente estava fazendo o questionamento, como Deus fala? Esse questionamento não morreu por lá. E isso, obviamente, influenciou nas estéticas e em como a voz era utilizada. Se a gente considerar que as perguntas feitas lá na Idade Média, que grande parte das artes vocais se desenvolveu dentro do ambiente religioso e que esse conhecimento tradicional foi cruzado com as ciências a partir dos trabalhos de Garcia, a gente tem que considerar que o pensamento religioso pode ter uma influência significativa em vários conceitos de voz, especialmente aqueles que vêm do canto. Basta a gente fazer algumas perguntas, né? O que é uma voz ideal para nós? O que a gente considera uma voz saudável? Como, né? Mesmo quem for ateu, quem for agnóstico, enfim, a religião não importa, mas como que nós, ocidentais, imaginamos a voz de Deus? Ela é mais próxima de um tenor ou mais próxima da voz do Bob Esponja, por exemplo? Uma coisa importante puxando para o lado da fono, será que Deus tem problemas de fala? Certo? Jamais, porque ele era um excelente comunicador. Percebam que é quase que instintivo a gente querer responder isso. E aqui uma das coisas que Nietzsche é conhecido, né? Ele é conhecido como o filósofo que matou Deus. E aí, claro que é importante ler a obra dele para entender o que significa a morte de Deus. Ele vai dizer que a própria ciência não entende o que significa a morte de Deus. E a ideia aqui é basicamente que a ciência diz que não acredita em Deus, mas a ciência diz que acredita numa super verdade que está inalcançável, que é basicamente o top. E aí ele diz que a verdade passa a ser o Deus da ciência, né? Uma verdade inalcançável. Entrando no século XX, temos aqui a passagem do discurso religioso, isso vai ter no trabalho de Foucault, Michel Foucault, a medicina em especial, né? As ciências em gerais, mas ele aponta que principalmente na medicina houve um apropriamento do discurso religioso por parte da medicina. E isso é importante a gente considerar de que pode ser um movimento que já tenha começado na área da voz, lá com Manuel Garcia, por exemplo. E ele vai dizer que a medicina define não somente o que é anormal e o que não é, certo? O que é normal e o que é anormal, mas, por fim, o que é legal, o que é lícito ou ilícito, criminal ou não criminal, o que é abuso ou prática maligna. Logo depois vem Sartre, que vai dizer que a existência precede a essência. Isso aqui existe. Agora, para que a gente diz que isso existe ou para que a gente diz que isso funciona? Qual que é a função disso? Aí já estamos trabalhando na parte da essência. Mas o fato de que isso existe
é basicamente inegável. E aqui começamos a fazer algumas perguntas, né? A voz é ou tem realmente aquilo que entendemos e dizemos que ela é ou que ela tem? Certo? Faz sentido isso? A voz, ela é realmente o que a gente acha que ela é? Ela tem realmente o que a gente acha que ela tem? Algumas questões aí para a gente pensar. Temos aqui algumas problemáticas que surgem hoje nas pesquisas científicas, tanto na área de voz cantada quanto na área da fala, né, da pesquisa em voz em geral, problemáticas que surgem por causa desse cruzamento, por causa de terminologias que são muitas vezes ambíguas, contraditórias ou imprecisas que vêm da tradição do canto, não só da tradição do canto, mas do canto erudito, bel canto e tudo mais, mas de várias, né, várias práticas tradicionais de canto que acarretam em problemas aqui, né? Então, por exemplo, alguns autores vão dizer que terminologias como voz de peito, voz de cabeça, voz mista são amplamente utilizadas, e a gente sabe que é porque dentro da própria fonoaudiologia a gente utiliza esses termos, mas elas são pouco precisas. Às vezes significa uma coisa totalmente diferente de um autor para outro, né? De um professor de canto para outro, por exemplo, certo? E aí outros termos que eles vão dizer também que tem problemas são falsete, voz natural e por aí vai. Várias terminologias que nascem dentro do canto. Sandberg vai dizer, por exemplo, que a maioria das pesquisas que a gente tem hoje se dedicam à descrição daquilo que se chama de bel canto. Outra coisa importante da gente considerar atualmente é que talvez tenha tido essa demora, né, digamos, esses passos lentos no início da sistematização científica da voz, por causa de que muitos dos conhecimentos tiveram origem, muitos dos conhecimentos terapêuticos especificamente, tiveram origem nas artes vocais. E aí a gente tem o canto como uma das principais figuras das artes vocais. Na minha pesquisa, na minha monografia de pós-graduação em filosofia, esse foi o trajeto, basicamente, que eu desenhei sobre a história da voz e sobre o cruzamento desses conhecimentos. Percebam que aqui a gente tem 3 linhas, certo? A gente falou de 2 nesta palestra. Existe uma outra linha que seria a história oculta das práticas vocais. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, práticas da bruxaria, né? Conhecimentos que vão girar em torno, talvez inclusive tenham até relação com a medicina tradicional chinesa, porque vão envolver práticas de usos de chá, de ervas medicinais, como, por exemplo, também artes como o ventriloquismo, que era tido como um fenômeno mágico, falar com o ventre, falar com a barriga. E, de fato, se percebia que aquela voz vinha de dentro da pessoa, mas não movimentava os lábios, não movimentava o que movimentava em todos os outros quando falava. E aqui, para finalizar, algumas questões para pensar junto, enfim, trazer propostas e tudo mais, certo? Até onde as ciências vocais contemporâneas foram ou estão, entre aspas, contaminadas por crenças, conceitos de tradições não científicas acerca da voz? A gente consegue medir isso, será? Como que a gente pode diferenciar o conhecimento tradicional do conhecimento científico no campo das ciências vocais? O que é tradicional e o que é de fato científico? A influência do canto tradicional tornou as ciências vocais contemporâneas eurocêntricas, e aqui esse termo é importante. Ou seja, a ideia de voz boa, voz saudável, seria aquela herdada pelas tradições europeias? Isso é, para nós uma voz saudável pode ter ruído? Será que de fato o que a gente considera uma voz saudável reflete de fato o que seria uma fisiologia saudável? Todas as possibilidades fisiológicas saudáveis estão nesse pacote que a gente considera de voz boa? Podemos hoje falar em uma história da voz cantada? Ou quando nós falamos em história do canto, nós nos referimos à história de um tipo de canto especificamente? Conhecemos a história de cada estilo de canto? Será que na China se desenvolveram trajetórias de técnica vocal? A gente tem hoje o exemplo da Mongólia, né? Monges mongóis, canto polifônico e tudo mais. Será que os índios brasileiros desenvolveram narrativas vocais, né? De produção, de uso da voz para o canto, enfim? São aí questões para se pensar, certo? Aqui algumas referências. Gostaria de agradecer a participação de todos. Espero ter pelo menos plantado uma semente aí de curiosidade acerca das ciências vocais atuais. Enfim, qualquer coisa, os meus contatos estão disponíveis com o pessoal
do evento. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.